Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal, no Clube do Livro. E eu não poderia começar diferente a série depois de falar de como foi o lançamento do meu próprio livro, de como gerenciar contratos com empreiteiros, que vocês devem ter visto no vídeo anterior. Hoje eu vou destacar o livro do Aldo Matos, que fala de planejamento e controle de obras, né? Realmente é uma obra super completa que eu precisava trazer para vocês aqui. Eu tenho esse livro há bastante tempo já. O meu, ele está aqui, com edição da editora Pini, quando ele foi lançado lá atrás. Hoje ele está pela Oficina de Textos, até tem uma capa diferente. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse episódio de como vocês podem encontrar esse livro aqui do Aldo. Mas eu recomendo ele para todo profissional de gestão de projetos de engenharia. Muitos de vocês já devem conhecer, acho que muitos de vocês até devem ter esse livro já, porque realmente ele é indispensável para o profissional que trabalha com gestão de projetos de engenharia e construção. Falando um pouquinho do livro, ele pega todo o ciclo de vida de planejamento e controle de um projeto, desde a definição do escopo, dos aspectos importantes de como trazer isso para dentro do planejamento, até as técnicas de planejamento, controle, aceleração e acompanhamento de cronogramas. Então, realmente é uma obra bastante completa. Ele tem aí, deixa eu ver aqui, né, mais de 400 páginas. Então, realmente ele serve como um guia para o dia a dia, para que você possa consultar, dependendo da técnica que você está utilizando. Então, ele fala desde como criar um diagrama de rede, a teoria de como identificar o caminho crítico, como funcionam as ligações entre atividades. Então, tudo isso bem detalhado de maneira bem didática. Quem conhece o Aldo ou já participou de algum curso com ele ou assistiu alguma live, sabe realmente que a didática dele é impressionante. E com toda a experiência que ele tem no mercado, realmente experiência prática com planejamento, com engenharia de custos, né, com controle de obras, com contratos, então acaba sendo uma junção excelente. E a maneira com que ele escreve, com que ele consegue colocar os conceitos também no papel, deixa muito claro para qualquer pessoa poder seguir ali o passo a passo daquela publicação. Então, ele comenta, como eu falei, de como identificar o caminho crítico, como trabalhar com folgas, como você montar uma curva S para o seu cronograma, aquela questão de, poxa, eu vou fazer baseado em trabalho, vou fazer baseado em custo. Então, realmente, ele entra nos detalhes de cada técnica que você pode utilizar e ele traz também conteúdos e conceitos que são difíceis de você encontrar em outras publicações. Então, por exemplo, ele fala de métodos de aceleração de cronograma, que a gente já vai falar um pouquinho mais à frente. Ele fala do uso do valor agregado para controle de projetos de construção. Ele fala de uso do método de corrente crítica, linhas de balanço. Então, realmente ele vai além daquilo que a gente está acostumado a ver falando de planejamento e controle, trazendo o que tem de melhor aí no mercado. Então, por exemplo, em relação à aceleração de cronogramas, como eu falei que a obra é bem completa e bem didática, ele vai comentar, né, como que você faz uma estimativa de custos em relação à sua mão de obra, custo direto, custo indireto, para que você possa realmente colocar no papel e entender que decisões fazem sentido e até onde faz sentido eu tentar acelerar um cronograma colocando mais recursos. O que eu vou ganhar com isso? Quanto isso vai me custar no meu orçamento para que eu possa tomar a melhor decisão, para que eu possa definir se aquela estratégia é a mais viável. Ele comenta também da análise de multas. Eu até tenho um vídeo aqui no canal onde eu comento que o contratante pagou a multa da contratada sem saber, né? E ficou muito feliz com o resultado. Então, são coisas que você pondera no dia a dia de uma gestão de um projeto ou gestão de um contrato. Se vale mais a pena eu investir mais recursos para tentar reduzir um atraso, ou se vale a pena eu assumir a penalidade daquele contrato e acabar então pagando essa penalidade e não acelerando o projeto, porque não ou não vai ser possível ou eu só vou jogar dinheiro fora dentro do meu orçamento. Ele comenta também o que se utiliza muito dentro do Lean, por exemplo, que é você trabalhar um planejamento de longo prazo, que é o planejamento macro da obra, e depois você vem trazendo os detalhes para planejamentos de médio prazo, onde você tenta identificar e remover restrições, e isso também com o uso do AWP hoje em dia, né, que se fala tanto, isso casa perfeitamente bem.
e depois você entra no planejamento detalhado de curto prazo, que pega aí 2, 3 semanas para frente. Então você consegue estabelecer um ritmo de planejamento dentro do seu projeto, que vai dando a segurança de que aquilo que está vindo mais à frente está sendo tratado, as restrições estão sendo removidas, e você, quando chegar no planejamento de curto prazo, é aquela preocupação mais das interfaces entre as contratadas, entre frentes de serviços, acesso, segurança, para que você tenha realmente o máximo de produtividade em campo. Então, ele também aborda isso e mostra como você pode fazer esse tipo de abordagem. Ele fala também, como eu citei, de corrente crítica. Então, para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre corrente crítica, você, né, de maneira muito simplória e reduzida aqui, você tenta otimizar a construção do teu cronograma, considerando que normalmente pelo método tradicional, quando você tenta determinar a duração de cada uma das atividades, normalmente quem contribui para repassar essas durações, então as pessoas que trabalham naquelas frentes de serviço e vão dizer ao planejador o tempo que leva, cada uma das etapas, cada uma das frentes, normalmente as pessoas carregam de gordura, vamos dizer assim, né, essas estimativas, porque elas sabem que, poxa, se eu não conseguir cumprir aquele prazo, eu vou ser cobrado, então eu sempre vou tentar olhar um caso pior que o ideal, etc. E dessa forma, os cronogramas, pela teoria da corrente crítica, quando são feitos da maneira preditiva convencional, carregam uma ineficiência muito grande. E aí, aquela questão de síndrome do estudante: se eu tenho mais tempo para fazer o projeto, ou fazer uma tarefa, eu vou gastar aquele tempo, independente de estar sendo produtivo ou não. Então, pela corrente crítica, você tenta cortar esses prazos para realmente tentar otimizar a execução, tendo ela na melhor velocidade possível, e um pouco daquilo que você retirou da estimativa inicial, não tudo, você junta em pulmões ao longo da sua rede, né? Ou um pulmão final, geral, ou por contrato ou por frente específica mais ampla, aonde você controla o cronograma pelo tanto de pulmão que ele está consumindo. Então a ideia é que o projeto ou aquela parte da rede não ultrapasse aquele período total de pulmão que você colocou, porque se ultrapassar, ele vai começar a empurrar a data do projeto para frente. Então, é uma técnica bastante interessante. Não é muita gente que utiliza, né? São até relativamente raros aqui no Brasil o bom uso, nos casos bons de uso de corrente crítica, mas eu gravei um episódio do Capital Projects Podcast com o Ed Newton, diretor da Embraer, aonde ele comentou do sucesso do projeto 190E2, que inclusive foi escolhido o melhor projeto do mundo pelo PMI em 2019, e ele fala, né, eu vou deixar até um link do corte do vídeo dessa gravação do podcast que tem aqui no meu canal, onde ele comenta que foi fundamental o uso da corrente crítica para que eles batessem todos os recordes de mercado na entrega desse projeto. E isso envolveu não só uma maturidade da Embraer, que já vinha aplicando há bastante tempo, mas também dos seus fornecedores. Porque aí, de novo, você tem uma cadeia global de centenas de fornecedores que vão estar atrelados a prazos contratuais e daí sendo instruídos a reduzir os seus prazos para que o controle do programa fosse feito através dos pulmões. E foi um caso realmente um sucesso muito grande. Recomendo, se você gosta do tema, que escute o podcast completo com o Ed Newton, com esse case fantástico da Embraer. Por último, voltando aqui para o livro, o Aldo fala das linhas de balanço, então, que é uma outra técnica que você pode utilizar quando você tem frentes repetidas dentro do seu projeto. Um exemplo bem clássico é na construção de um edifício, então você tem o ritmo de construção das lajes na sua estrutura, depois você tem o tempo que leva para a alvenaria subir em cada um dos pavimentos e os acabamentos e assim por diante. Então, pela linha de balanço, você tem um trabalho visual nesse cronograma, aonde você ajusta as frentes de trabalho para que elas não entrem em conflito, ou seja, para que não tenha interferências. Então, no caso que eu citei da própria estrutura com a alvenaria, então, em que ponto é melhor você começar a sua alvenaria? Vamos dizer que eu tenho pressa, eu vou colocar várias equipes fazendo alvenaria dentro do meu edifício, mas se
essa execução ela for num ritmo muito mais rápido que a estrutura, vai chegar um determinado momento onde a alvenaria vai conflitar com a estrutura, com as escoras, então você vai ter que parar aquela frente ou diminuir o ritmo. E isso não é bom para o seu planejamento. Então você ajusta, através dessa visão gráfica, o ponto ideal de início de cada uma das frentes para que você tenha o melhor arranjo e a melhor velocidade dentro da sua obra. Para fechar, em todo capítulo ele tem um quadro ou alguns quadros chamados de dicas para o planejador, onde ele pega pontos mais relevantes daquele tema que está sendo discutido ali e deixa bem claro para o planejador ir direto naquelas dicas de maneira bem prática. E também para cada caso que nós comentamos aqui como exemplos, e existem muito mais no livro, ele traz exemplos de tipos de obras diferentes. Então, olha, aplicação da corrente crítica para um projeto desse tipo, linha de balanço para um edifício, linha de balanço para um túnel. Então, fica mais fácil do profissional de várias áreas, né, poder consultar o livro e entender a aplicação dessas técnicas. Então, realmente, ele é uma publicação muito completa, serve para todos os tipos de projetos de engenharia e construção e, como eu falei, não é um livro voltado só a planejadores e profissionais de project controls, porque como os conceitos são bem amplos e muito interligados, ele é fundamental para todo mundo que trabalha com gerenciamento desse tipo de projeto, tanto com planejamento como gerenciamento de obras. Então, mais uma vez, fica aqui a minha dica. Eu vou deixar o link nesse episódio, né, na descrição do episódio, onde vocês podem encontrar aí as versões mais recentes dessa publicação do Aldo. E no próximo vídeo eu volto aqui com mais dicas de publicações para vocês. Um abraço.